Bom dia, pessoal. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu lar, na sua vida, nesta manhã. Hoje, domingo, dia 15 de maio, e mais uma vez estamos aqui, gravando uma palavra para você. Uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração nessa semana e que nós queremos compartilhar com você, com vocês. Todos vocês aí que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Eu quero inicialmente já ler o texto que a gente vai compartilhar. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 24 a 26. É o texto da nossa meditação de hoje. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Queridos, esse texto de Lamentações, o livro de Lamentações, foi escrito pelo profeta Jeremias, na época que o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, lá na Babilônia, tinham perdido sua pátria, tinham perdido seus bens, tinham perdido tudo, perdido o templo, a igreja, e estavam em cativeiro, numa outra pátria, fora do seu país, passando um sofrimento terrível, momento de angústia, de desgraça para todos eles. E Jeremias escreve Lamentações falando do que estava acontecendo. E o tema de hoje que a gente quer compartilhar com vocês é: onde está o seu porto seguro? Onde está o nosso porto seguro? Onde está? Estamos vivendo tempos difíceis. Creio eu que eu e você, todos nós, temos enfrentado tempestades e dificuldades e calamidades em todas as áreas. Na área da saúde, com doenças, com pandemias, na área financeira, com carestia, com inflação, com custo alto das coisas, com dificuldade para manter a família, para manter as despesas, crise no Brasil financeira, crise mundial. A inflação não é só no Brasil, a alta de preços não é só no Brasil, é consequência, em grande parte, da pandemia, de empresas fechadas, comércio fechado, Brasil parado, pessoas paradas, e as fábricas pararam de produzir. E a consequência disso é falta de produto e preço alto. Então, muita dificuldade na área financeira, para manter a família, para manter as nossas vidas, muita doença, muito sofrimento, muita perda. As doenças continuam, aí sai uma pandemia, entra outra, sai Covid, entra dengue e gripe e um monte de doença e um monte de problema. São coisas que nos afligem, são coisas que nos deixam preocupados. E como você está? Como é que você está aí enfrentando esses desafios? Está enfrentando problema financeiro, está desempregado, está com problema de enfermidade no seu lar ou com você, está preocupado com a família diante de um mundo tão violento, com tantas coisas erradas, com tantos caminhos errados para levar o jovem para a destruição. Um mundo violento, um mundo perigoso, que temos preocupações até para sair de casa. Enfim, são tempos difíceis. E a pergunta nesta manhã é: onde está o seu porto seguro? Onde está? Você tem esperança de dias melhores? Você tem esperança de que seus sonhos, seus projetos serão realizados? Ou você está desanimado, sem ânimo, sem esperança de que, diante de tanto problema,
você não vai conseguir os seus objetivos, os seus sonhos e os seus projetos. Queridos, eu quero trazer nesta manhã então a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta semana. O profeta diz, Jeremias, nesse texto de Lamentações que eu li, ele diz: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Por isso esperarei nele. Você sabe o que é porção? Porção é herança, é quinhão, é a parte de alguma coisa, é aquilo que uma pessoa possui. Pode ser bens materiais, quinhão, herança, pode ser de terra, de dinheiro, de casas, fazendas, mas porção também, herança também, porção também pode ser aquilo que você possui imaterialmente, pode ser uma boa faculdade, um bom curso, algo imaterial, mas que também te dá ou nos dá segurança, porque tem como a gente ganhar a nossa subsistência. Então, porção é tudo aquilo que dá segurança para o ser humano. É aquilo que nós nos seguramos, nos firmamos, é a nossa base. Muitos até dizem, família é o meu porto seguro. Eu posso perder tudo, mas não quero perder a minha família porque é o meu porto seguro. Queridos, mas será que só a família é o porto seguro? A família pode se desmoronar. A família pode se desmoronar, o casamento pode acabar. Queridos, nossos pais podem ir embora e nós ficarmos sozinhos. Nossa família, nossos irmãos, podemos perder irmãos, podemos perder familiares. E daí? Onde fica o nosso porto seguro? Outra coisa, nossa família é limitada, eles não podem tudo, vai ter coisas que eles não conseguem nos ajudar. Então, onde está o seu porto seguro? Porção, como diz o profeta, ele diz que Deus é a sua porção. Porção é o nosso lugar de abrigo, é o nosso lugar de proteção, é a casa onde a gente mora, por exemplo, é a nossa porção, é nosso abrigo, é o lugar onde a gente se protege do frio, do calor, dos riscos de vida, causado por animais, por micróbio, por pessoas más. É o nosso cantinho de proteção, a nossa casa. É o nosso lugar onde a gente se alimenta, aonde a gente dorme, aonde a gente descansa e aonde a gente se protege. E o profeta Jeremias estava dizendo, Deus é a minha porção. O mesmo que o salmista diz no Salmo 91, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Salmo 46, Salmo 91. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Então, queridos, o profeta Jeremias está dizendo que Deus é a sua porção, é o seu lugar seguro, é o seu porto seguro, é o lugar que ele podia esperar e descansar. O profeta está falando isso no capítulo 3, mas no versículo 24 a 26. Mas se você ler o capítulo 3 de Jeremias, de Lamentação de Jeremias, do versículo 1 até o 25, você vai ver ele narrando e relatando o que eles estavam passando no cativeiro. O sofrimento que o povo de Israel estava enfrentando, sofrimento e desgraça de estarem cativos em outras nações. E ele, na primeira parte do capítulo, ele narra algumas coisas. A primeira coisa que ele diz, eu sou o homem que viu a aflição. O profeta Jeremias começa dizendo no capítulo 3, versículo 1, eu sou o homem que vi a aflição, vi o sofrimento, vi a desgraça, ele viu com os olhos dele mesmo, ele sentiu na pele, ele viveu isso, o que é passar fome, prisão, calabouço, poço com água, trabalho forçado, escravidão, sofrimento e desgraça. Ele diz, eu sou o homem que vi a aflição.
Meu querido, ele era um profeta de Deus, mas passou pela aflição, passou pela desgraça, pelo sofrimento, evidente que causado por desobediência do seu povo. Por que o povo de Israel estava no cativeiro? Por que o povo de Israel estava passando pela desgraça e pelo sofrimento? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ver daqui a pouco, eles passaram por esse sofrimento porque desobedeceram a Deus, viraram as costas para Deus e abandonaram a Deus. Então, queridos, muitas vezes o nosso sofrimento é causado por desobediência, ou de nós, ou de quem está com a gente. Nações passam por calamidade, catástrofe, por desobediência de uma parte, ou da grande parte. De gente que se volta as costas para Deus. Então, o profeta era um homem de Deus, ele andava com Deus, mas o povo de Israel, o povo de Judá, tinha virado as costas para Deus. E mesmo o profeta estando no meio deles, ele foi para o cativeiro, ele foi preso, ele sofreu, ele pagou as consequências. E ele diz, primeiro, eu sou o homem que viu a aflição, que viu o sofrimento, que viu a desgraça. Ele foi levado cativo junto, ele foi preso, ele passou fome, ele trabalhou em trabalho forçado, ele foi escravizado, ele foi humilhado, perseguido, quase morto, junto com o seu povo. Segunda coisa que ele diz, Deus nos guiou em trevas e não em luz. Período de escravidão, não havia... Deus silenciou com o povo. Nem falar com o povo, quase Deus não falava. Deus silenciou. Há momentos na nossa vida que Deus silencia, porque muitas vezes Deus fala anos e anos com a gente e a gente não ouve e não obedece. E vai chegar um momento que Deus silencia. Deus silencia com a gente. Eu passei isso na minha vida. Eu passei um momento na minha vida que parece que os céus eram de bronze. Mas Deus tinha falado muito e muito antes comigo e eu não prestei atenção. E de repente, passei por um cativeiro na minha vida. De perdas, de prejuízo e de sofrimento. Queridos, assim estava o profeta. Assim estava o profeta. Deus nos guiou nas trevas e não havia luz, porque Deus deixou o povo, por um tempo, sofrer para aprender. Queridos, eu não sei se você pode estar passando um momento desse na sua vida. Quem sabe, nesta manhã, Deus está falando com pessoas gente que está vivendo na aflição, no sofrimento, gente que está orando e parece que Deus o deixou na escuridão e não na luz, não entende nada, não vê rumo na sua vida, parece que está tudo no escuro, parece que não tem resposta, parece que Deus não ouve. O profeta estava assim, o povo de Israel. Deus nos guiou nas trevas e não na luz. Parece que Deus tinha abandonado o povo. E ele continua. Envelheceu a nossa carne e a nossa pele, e Deus quebrou os nossos ossos. Parece que eles estavam totalmente destruídos, arruinados. E Deus envelheceu a nossa carne, a nossa pele, e quebrou os nossos ossos. Não efetivamente Deus, o sofrimento, o cativeiro, mas Deus permitiu, porque eles precisavam aprender a obedecer, porque Deus vinha falando desde Moisés para eles obedecerem a Deus, e eles estavam brincando e virando as costas para Deus, e agora estão no sofrimento. Envelheceu a nossa carne e a pele, quebrou os nossos ossos. Ele nos fez assentar em lugares tenebrosos, no meio de cemitérios, com mortos ao nosso redor, mortos de muitos dias. Deus nos fez assentar em meios de mortos. Quantos judeus morreram nesse cativeiro, nessa guerra? Eles estavam com mortos, literalmente em volta deles. Gente que tinham morrido na guerra, gente que tinha morrido de fome, gente que tinha morrido pelas doenças. Queridos, nós também temos vivido isso. Nós também temos vivido isso. Temos vivido em meio a cemitérios,
Quantas pessoas morreram no Brasil e no mundo, têm morrido nesses últimos dias? Mas todos os pandemia, antes da pandemia, o Brasil já perdia 900 mil brasileiros só das 10 principais doenças. Antes da pandemia, o Brasil já perdia por ano 900, quase 1 milhão, 900 mil brasileiros que perdiam a vida por causa das principais doenças e dos acidentes e dos homicídios. Estamos vivendo, meus queridos, em lugares tenebrosos, no meio de um cemitério de mortos, mas não nos conscientizamos. Eu não morri, eu estou aqui, eu não estou nem aí com os outros. Temos sido assim, temos sido cristãos insensíveis, que só nos preocupamos conosco e os que estão ao nosso redor. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Nós cristãos, há alguns cristãos que guardam o sábado e tiram o sábado para Deus. Os outros dizem que guarda o domingo. É o dia do Senhor, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Hoje é domingo. E o que você tem feito hoje para Deus? Hoje o dia é do Senhor ou é seu? O dia hoje é do Senhor ou é seu? O que você tem feito para Deus hoje? Foi na igreja? Vai na igreja? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está visitando as pessoas enfermas? Você está se preocupando com seus vizinhos, com quem está enfermo? Com quem está precisando de conselho, de ajuda? Com quem está desempregado, passando fome? Com quem está preso? Veja Mateus 25 lá, o que o Senhor fala sobre isso. Que Ele vai vir, vai colocar ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda. Ovelhas é o que se preocupou com o ser humano aqui na terra, que se preocupou com o reino. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O profeta está dizendo que Deus prendeu ele e o povo de Israel em grilhões, em lugares tenebrosos, no meio de cemitério de mortos, e mortos que tinham morrido há muitos dias, cadáveres fedendo. Meus queridos, onde está o seu lugar seguro? Daqui a pouco eu vou continuar falando sobre isso. E ele continua. Deus nos prendeu com grilhões de modo que não conseguimos escapar. Parecia que estavam presos, o problema não acabava nunca, a escravidão não acabava nunca. Essa escravidão durou mais de 500 anos. Prendeu-nos com grilhões de modo que não conseguimos escapar. O seu sofrimento vem há quantos anos? 1 ano, 2 anos, décadas, desde que você nasceu? Você sai de um problema, entra no outro? Você sai de um sofrimento, entra no outro? Você sai de uma desgraça, entra na outra? O povo de Israel estava assim. Quando clamava e gritava, Deus excluía a nossa oração. Quando eles clamavam e gritavam a Deus, Deus excluía a oração, não ouvia. Olha que coisa. Porque era tempo de tratamento, tempo de disciplina, porque Deus falou e não deram ouvido. Deus mandou, desde Moisés, todos os demais profetas, falando para o povo se arrepender e se converter de seus maus caminhos, e não se converteram, e agora estava na desgraça, no sofrimento, no cativeiro, por causa da desobediência a Deus. Quando clamava e gritava a Deus, Ele excluía a nossa oração, fechou o seu caminho com pedras, fechou o caminho com pedras e as veredas, botou obstáculo, não conseguiam caminhar. Parecia que não conseguia andar para frente. Caminho fechado. Quantas pessoas que estão assim, olha para todo lado e não consegue andar. Parece que o caminho está fechado. E quando tenta andar, cai em obstáculo, tromba em pedra, cai em buraco toda hora. Quanta gente que a vida está assim. Quanta gente que a vida está assim, não consegue caminhar. Sai de um problema, entra no outro.
Sai de uma desgraça, entra na outra, sai de um sofrimento, entra no outro. O povo estava assim, e pior, eles gritavam e clamavam, e Deus excluía a sua oração. Por quê? Porque Deus falou milhares de anos, muitos séculos, e não deram ouvido. E o profeta, Lamentações 3, um resumo, e ele ainda diz assim, ele se tornou, nos tornamos como objeto de escárnio e zombaria dos outros povos. O povo de Deus se tornou objeto de escárnio e zombaria dos outros povos. E o povo dizia, cadê o Deus de vocês? Olha a situação que vocês estão no cativeiro. Cadê o Deus de vocês? Mas eles tinham desobedecido a Deus. Eles tinham desobedecido a Deus. Deus nos fartou de amargura e de fel. E daí o profeta diz assim, já pereceu, ele conclui essa parte dizendo, pereceu a nossa força e a nossa esperança. Pereceu a nossa força e a nossa esperança. Talvez você nesta manhã esteja assim, com tanto sofrimento que tem enfrentado, com tanta luta, com tanta angústia. Gente que, quem sabe, está caminhando no sofrimento desde que nasceu. Desde que nasceu, a caminhada com seus pais já era uma tragédia, uma desgraça. Nunca teve êxito, nunca teve paz, nunca teve prosperidade, nunca teve vitória. E quem sabe você está dizendo, pereceu a minha força, pereceu a minha esperança. Eu não tenho mais esperança. O povo estava assim, estava dizendo assim. Mas ao mesmo tempo que o profeta fala isso, daí ele no versículo seguinte ele fala assim, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as misericórdias dele não têm fim e se renovam a cada manhã. Aí ele lembrou do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Ele lembrou que embora eles tinham pecado e Deus estava castigando e corrigindo eles por causa do pecado, de ter virado as costas para Deus, ele lembrou que a misericórdia de Deus, elas se renovam a cada manhã e ela é a razão da gente não ser consumido. Eu e você, o Brasil e o mundo, não foi consumido ainda de tanta coisa errada que a gente faz, por causa que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Todo dia Deus renova a sua misericórdia para comigo e para com você, e para com o Brasil e para com o mundo, senão ele já tinha destruído tudo isso. Queridos, e o que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento de dor e de solidariedade com quem está sofrendo, passando por tragédia ou desgraça. Isso é misericórdia. É o sentimento de amor, de compaixão por quem está passando por tragédia e desgraça. Isso é a misericórdia. É o amor de Deus, a compaixão de Deus por quem está passando por sofrimento, miséria e desgraça. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias e ela está à nossa disposição. A compaixão, o amor de Deus para salvar o pecador, para perdoar o pecador e para mudar a sua vida, está disponível para mim, para você, para a sua família, para o Brasil, para a igreja do Brasil, para a igreja no mundo, para os povos do mundo. As misericórdias de Deus estão à nossa disposição, são renovadas todas as manhãs. A compaixão, o amor para aquele que está passando sofrimento, tragédia, desgraça. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã para você. Você que está me ouvindo, me assistindo. Deus está dizendo para mim e para você, a minha misericórdia, o meu amor, a minha compaixão se renova a cada manhã por você. Eu quero mudar a sua vida, eu não quero ver você no sofrimento, na desgraça. Você está assim porque você virou as costas para mim, porque você tem sido negligente, porque você tem virado as costas para mim, tem abandonado a igreja, abandonado a palavra, abandonado Deus, virado as costas para Deus, só se preocupa com as coisas do mundo, não tem tempo para Deus. Mas Deus está dizendo, a minha misericórdia, o meu amor se renova a cada manhã. Eu quero renovar a sua vida hoje.
Se foi desgraça e sofrimento até hoje, eu quero mudar essa história. Portanto, querido, o profeta está dizendo que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E ele diz que a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão para com o ser humano em situação de sofrimento e desgraça se renova a cada dia, a cada manhã. Que notícia maravilhosa saber que Deus nos ama e se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas desgraças. Que maravilha saber que Deus pode ser, quer ser a nossa porção, o nosso porto seguro, o nosso esconderijo. E por isso ele dizia, eu espero em Deus. O profeta Jeremias diz, não obstante a gente estar nessa desgraça, nesse sofrimento, eu espero em Deus, eu creio em Deus, porque o seu amor, a sua misericórdia se renova a cada manhã para cada um de nós. Eu posso ter esperança. E aí ele diz, o Senhor é a minha porção, por isso eu espero nele. O Senhor é minha porção, é meu lugar seguro, é meu porto seguro, é o lugar onde eu posso descansar, ser protegido, ser consolado e ser confortado. Por isso eu espero nele. Em quem você está esperando? Em quem você está confiando? Quem você tem buscado nos momentos de dificuldade? Você tem buscado Deus para mudar a sua história? Você tem procurado ver onde você errou para se consertar com Deus, para Deus mudar a sua história, a história da sua vida, da sua família, dos seus filhos? E ele diz, é bom, e ele conclui esse texto dizendo, é bom ter esperança e aguardar a salvação do Senhor. É bom ter esperança e aguardar a salvação de Deus. E o que é esperança? Esperança é a certeza da realização dos sonhos e dos projetos. Esperança é certeza de dias melhores, de concretização de sonhos e projetos. Isso é esperança. Você tem esperança? Você tem certeza de que Deus vai realizar sonhos e projetos? Segundo a sua vontade? Queridos, então ter esperança é ter certeza da realização de sonhos e projetos que são segundo a vontade de Deus. Não é sonhos e projetos, não é qualquer sonhos e projeto que Deus realiza. São sonhos e projetos segundo a vontade de Deus. E foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou isso, está lá em Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vocês quando orarem, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. Esperança e projeto, ter esperança, é ter certeza da realização de sonhos e projetos, mas sonhos e projetos segundo a vontade de Deus, não é o sonho segundo a vontade humana, mas é sonhos e projetos segundo a vontade de Deus, como diz a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O projeto de Deus é que o reino dele venha a nós e não o nosso reino. O projeto de Deus é construir o seu reino dentro de nós e não construir o nosso reino, porque o reino nosso, o reino humano vai ser destruído. Qual os seus sonhos e projeto? Qual os seus sonhos e projeto? O projeto de Deus, então, é a vinda do seu reino e a satisfação da sua vontade. O projeto humano é, venha a mim ou venha a nós o nosso reino e seja feita a nossa vontade. Esse é o projeto humano, esse é o projeto do mundo aí. Construir os seus reinos aqui na terra e satisfazer todas as suas vontades aqui na terra. Nem que tenha que destruir os outros seres humanos.
O projeto de Deus é a vinda do seu reino e a satisfação da sua vontade. Tem muita gente frustrada com a igreja, tem muita gente frustrada com Deus, abandonando a Deus, abandonando a igreja, abandonando a fé, porque ensinaram para elas ou elas aprenderam a oração errada. Em vez de ser a oração, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ensinaram para a maioria dos cristãos, venha o nosso reino e seja feita a nossa vontade. A construção do reino aqui na terra e da nossa vontade não é a vontade de Deus, é a vontade humana. Nós humanos queremos construir reinos segundo a nossa vontade, e Deus quer destruir os reinos humanos e estabelecer o seu reino, a sua vontade. Olha para esse texto de Apocalipse. E ouvi uma grande voz que dizia, uma grande voz no céu dizia, subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos não os viram. Está falando das duas testemunhas lá do Apocalipse. E naquela mesma hora houve um grande terremoto na terra. E daí o anjo disse, é passado o segundo ai, está vindo o terceiro ai. E aí o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Meus irmãos, o projeto de Deus é destruir os reinos do mundo, é aniquilar os reinos do mundo e Jesus Cristo estabelecer o seu reino. O reino dos homens é destruição, é desgraça, é um tomando todo o dinheiro do mundo e botando na conta dele, é um tomando todas as terras e sendo dono, todas as cidades sendo dono e milhões passando necessidade. Esse é o reino do mundo, essa é a visão do mundo. Isso vai ser destruído. Jesus Cristo está vindo para estabelecer o seu reino. A solução do mundo não passa por comunismo, por ideologia comunista, e nem passa pela ideologia do capitalismo. A solução dos reinos do mundo passa pela vinda do Rei Jesus. Ele que vai estabelecer o reino de justiça e de paz. Portanto, a esperança que traz salvação, a salvação de Deus é aquela que traz o reino de Deus e a sua vontade. A esperança que traz a salvação de Deus é aquela que traz o reino de Deus e a sua vontade. O reino de Deus será o reino de Deus será de um novo céu, uma nova terra, onde Deus habita com os homens, após extinguir o pecado, após destruir o pecado, e após destruir o diabo e seus demônios, e após destruir os ímpios da terra. E nesse reino haverá justiça, paz, o sofrimento e a desgraça vai desaparecer. E eu leio para você agora Apocalipse capítulo 21, que diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu marido, e ouvi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e me disse, escreve-me, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Está aqui. O reino de Deus é esse. A solução do mundo só vai mudar quando acontecer isso. Por isso Jesus e os apóstolos falaram, não construam tesouro aqui na terra, porque aqui vai ser destruído. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro disse que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, aqui não é nossa morada, isso aqui vai ser destruído. Mas enquanto estivermos nesse mundo falido, arruinado do jeito que está, com todas essas desgraças, nós podemos ter um porto seguro. Por quê? Olha o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Há um lugar seguro aqui na terra, no esconderijo de Deus, na sombra do Onipotente nós podemos descansar,
Podemos dizer de Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu vou confiar. Por quê? Porque Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não terei medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não terei medo da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque com meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo eu fiz a minha habitação. Deus é o meu refúgio, eu moro com Deus, o Altíssimo é a minha habitação, é lá que eu moro. Aonde que você está? Você está morando com Deus ou você está morando aqui na terra? O Altíssimo é a minha habitação, a minha casa é Deus. Eu sou casa de Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos. Aliás, porque dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para guardar você em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão, a áspide, os demônios, e calcará o pé à serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, colocarei num alto retiro. Proteção de Deus, o abrigo em Deus não é para quem diz, não, Deus é abrigo, só isso, não. Está dizendo aqui, porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e colocá-lo-ei num alto retiro. Deus tem proteção para quem ama Ele e quem anda com Ele, quem guarda a sua palavra. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, colocá-lo-ei num alto retiro. Ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia, e dela o tirarei e o glorificarei, e dá-lo-ei longuras de dias, e mostrarei a ele a minha salvação. É para quem anda com Deus, é para quem está no esconderijo de Deus, é para quem ama a Deus acima de todas as coisas. O que você está fazendo nesse domingo? O que você tem feito para Deus? Está aí com a cara para cima, não está se preocupando com a sua vida espiritual, com a vida espiritual da sua família, com o seu semelhante? Deus precisa ser o primeiro lugar em nossa vida. Sabe qual é o conselho que está lá no próprio Jeremias que eu estou lendo? Jeremias 3, 40, 42. Sabe qual é o conselho para nós? Esquadriemos, examinemos os nossos caminhos e provemos os nossos caminhos, por onde temos andado, e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as nossas mãos para Deus no céu, dizendo, nós pecamos, nós transgredimos, nós fomos rebeldes, mas perdoa os nossos pecados. Olha o conselho de Deus aqui na lamentação. Porque a sua misericórdia se renova cada manhã. Deus quer perdoar seus pecados, Deus quer perdoar meus pecados, e Deus quer escrever uma nova história na minha vida, na sua vida, nesta manhã, em nome de Jesus. Deus renova o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia por cada pecador, a cada manhã. Hoje Deus quer mudar a sua vida, mas Ele quer que a gente também mude o nosso modo de viver, a gente se volte para Deus, a gente pare de virar as costas para Deus, comece a caminhar com Deus, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Hoje é dia do Senhor. O que você tem feito hoje? O que você vai fazer hoje? Esquadrinhemos os corações, voltemos para Deus, levantemos nossas mãos para Ele e os nossos corações e dizemos, pecamos e transgredimos, fomos rebeldes, perdoa os nossos pecados e me leva para o teu esconderijo. Deus quer ser o meu porto seguro e o seu porto seguro. Por que o povo de Israel estava no cativeiro? Está lá em Deuteronômio 6, 5 a 9. Sabe por que eles foram para o cativeiro? Olha o que está escrito em Deuteronômio 6, 5 a 9. Deus disse assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que eu estou ordenando, tem que estar no seu coração, você tem que ensinar os teus filhos, e falando disso para eles assentados na sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, você vai colocar isso escrito na sua mão,
as minhas palavras, você vai escrever dentro da sua casa, nos portais, nas portas, você vai escrever nos umbrais da sua casa, você vai escrever a minha palavra nas portas da sua casa, para você não esquecer e para os seus filhos saberem não esquecer. O que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem feito com a Bíblia? Está fechada na sua casa, você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não se preocupa com a Bíblia, que é a bênção de Deus? Não vamos ter a bênção de Deus. Por isso o povo de Israel estava no cativeiro. E não foi falta de aviso. Olha agora no Deuteronômio, no mesmo livro, capítulo 6, versículo 11, 10 a 15. O Senhor teu Deus te introduz na terra que gerou teus pais, Jacó. Você vai receber grandes cidades, grandes áreas de terra, você vai receber fazenda, sítio, casa cheia de todo bem, que tu não trabalhou, poços cavados, fazendas, sítio, vinhas, olivais, que você não plantou, você vai comer e vai se fartar. Deus vai te abençoar. Só que tem uma coisa, Deus vai te dar muitas bênçãos, só que tem uma coisa, guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Cuidado para não esquecer de Deus. Quando você estiver bem, quando você for abençoado, quanta gente que está em tragédia hoje, sofrimento hoje, porque quando foi abençoado, virou as costas para Deus, foi gastar o que Deus deu no mundo, no pecado, e hoje está na desgraça, no sofrimento, porque virou as costas para Deus. Deus está dizendo, quando você for abençoado, cuidado, guarda-te, que não te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da escravidão, da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, você vai temer a Ele, você vai servir a Ele, e você vai jurar só pelo nome dEle, você não vai seguir outros deuses, você não vai seguir os deuses dos povos que estão ao seu redor, porque o Senhor Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a sua ira não se acenda contra ti e Ele te destrua da face da terra. A Bíblia está clara. Obedeça a Deus para que a ira de Deus não se levante e não destrua você. Deus falou para o povo de Israel isso. E por isso eles foram para o cativeiro 4, 5 séculos, e depois foram para o cativeiro 2000 anos, desde a morte, chegaram ao ponto de rebeldia, de rejeitar a salvação, rejeitar Jesus Cristo, e foram expulsos para todas as nações do mundo durante 2000 anos, só voltaram para a Palestina agora, há 70 anos atrás, por causa da rebeldia, da desobediência, e cumpriu isso aqui que Deus tinha falado, não esqueça de Deus, e não vá para o mundo seguir os deuses do mundo. Meus irmãos e meus queridos, nesta manhã, examinemos os nossos corações, como disse ali. Onde é que nós estamos andando? Com Deus ou com o mundo? Quais deuses você está seguindo, o verdadeiro ou do mundo? A sua vida é uma vida cristã que é um pouco de Deus e um pouco do mundo? Você ouve mais a Bíblia, você ouve a Bíblia, a palavra de Deus, ela é regra de fé na sua vida, ou o mundo? Você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus, você anda pela palavra de Deus, ou você anda pelo mundo, com o mundo? Então está aí o resultado da escravidão do povo de Israel, desobediência, virar as costas para Deus. Como estamos construindo o nosso porto seguro? Quem que é a nossa porção? Quem é o primeiro lugar em nossa vida? Deus diz que Ele vai guardar quem ama Ele de todo o coração, de toda a força, e Deus é primeiro lugar na sua vida. É esses que Deus guarda e protege. Portanto, Deus é porto seguro de gente obediente, que segue a Ele, que ama a Ele, que Deus é primeiro lugar na vida. Porto seguro é para gente que coloca Deus em primeiro lugar, sua palavra em primeiro lugar, que ama Deus de todo o coração, de toda a força, que larga tudo e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. O que estamos fazendo hoje, dia do Senhor, meus queridos irmãos no Brasil e no mundo, o que estamos fazendo? Estamos no shopping, estamos nas festas, estamos aonde? Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia da igreja, hoje é dia de ficar com a família, hoje é dia de cultuar com a família, de
Você pode até passear, ir para algum lugar, curtir a natureza com a sua família, mas falando de Deus, ensinando a palavra. É hora de conversar durante o que aconteceu durante a semana, quais os problemas que cada um está enfrentando. É hora de orientar a família, é hora de ler a Bíblia junto, é hora de orar pelos problemas junto, é hora de colocar Deus em primeiro lugar, se a gente não quer ir para o cativeiro. Meus queridos, caminhando para o final, o que temos feito? Eu concluo com Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, meu querido, minha querida. Busquemos as coisas de Deus em primeiro lugar. As demais coisas, o Senhor disse que Ele vai acrescentar solução, bens materiais, vai trazer paz para a família, vai trazer harmonia para o lar, vai consertar o casamento, Deus vai restaurar tudo, mas Deus tem que ser primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Onde está o seu esconderijo? Onde está o nosso esconderijo? Onde está o nosso porto seguro? Em Deus, na obediência, em andar com Deus, em temer a Deus, em seguir a Deus, em colocar Deus em primeiro lugar, em amá-lo de todo o nosso coração e com toda a nossa força. Ainda dá tempo. Agora é meio-dia, domingo. Você ainda pode aproveitar esse resto de dia, colocando Deus em primeiro lugar, orando, lendo a Bíblia, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando os erros de sua família, de seus pais, pedindo misericórdia, perdão e dizendo: Senhor, eu aprendi que as tuas misericórdias, o teu amor para conosco se renova a cada manhã. Então hoje o Senhor renovou a sua misericórdia, a sua compaixão. Hoje o Senhor quer mudar a minha vida, o Senhor quer perdoar os meus pecados e me escrever uma nova história na minha vida. Portanto, a partir de hoje eu quero te seguir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, eu quero gastar tempo lendo a tua palavra com a minha família. Eu quero pegar esse resto de domingo e fazer a tua vontade, gastar a teu serviço, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Obrigado por falar comigo e por transmitir ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e amigos a tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada um. Abençoe cada lar, cada família, e que esta palavra possa, Senhor, revolucionar a nossa vida, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, porque o Senhor quer ser o nosso porto seguro. Muda a história dos meus irmãos, dos meus amigos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido, querida, e não se esqueça, entra no canal no YouTube, se cadastra, manda para os seus amigos, leva a palavra de Deus para milhões de pessoas. Vamos levar a palavra de Deus para milhões de pessoas que não conhecem a Deus, que está caminhando nas trevas, na escuridão, sem rumo e sem esperança. Entra no canal no YouTube aí, Pedro Lopes Vasconcelos, se cadastra, manda para as pessoas, compartilha com seus amigos. Vamos propagar a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você, um resto de domingo abençoado e uma boa semana em nome de Jesus.